Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa primeira aula a gente vai ver uma coisa muito básica, mas muito extremamente ultra mega blaster importante, que é o que a gente chama de verb to be e personal pronouns. Por que a gente vai estudar o verbo to be primeiro? Muito simples, porque o verbo to be ele é dois verbos em português. Ele é o verbo ser, ele é o verbo estar. Então como ele já é dois verbos, então ele é muito usado, porque geralmente alguém é alguma coisa, alguém está em algum lugar. A gente aprende ele primeiro. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai começar a aprender os pronomes. Tá? Porque não adianta nada você aprender o verbo e saber o que é o pronome. Tá? Então a gente vai ver os pronomes primeiro, porque são extremamente importantes. Ok, então a primeira coisa que a gente vai dar uma olhada aqui são os personal pronouns. Quais são os personal pronouns? Vamos lá, porque isso não é difícil. Okay? Vem comigo que rapidinho vocês vão entender. Temos aqui o I, you, he, she, it, we, you and they. Okay? Então, isso aqui tudo é muito fácil, muito simples. Tá? Vocês vão ver que é super de boa, super tranquilo. Tá? Então, para entender, o que é I? Eu, you. Você? He, ele, she, ela, it. Isto, aquilo, aquele, aquela. A gente vai usar o it para se referir a objetos, animais, tudo que não é humano, ok? We. We, ele é o plural do I, que é eu. Então, we é nós. O you, ele é plural do you. Então, se você olha aqui, nossa, tem you duas vezes. Sim, tem you duas vezes. Porque é uma singular, outra plural. Como eu vou saber qual que é qual? Você vai entender pela frase. Em paz, que é super de boa, isso é super tranquilo. Então, you, vocês. Vocês. E o they, ele é o plural do he, do she e do it, ok? Então, o they, ele é o plural da terceira pessoa singular. Ele é o plural desses três. Então, o they, ele vai ser o quê? Eles, elas, estes, estas, coisas, objetos, homens e mulheres, ok? Então, para exemplificar isso aqui até melhor, para vocês ficarem bem de boa com isso aqui. Então, o I é a primeira pessoa, certo? Que é o eu. Então, qual é o plural dele? O plural do I é we, tá? O plural do I é we. Então, o you, que é você, o plural é you, é igual. Como eu vou saber? Como eu vou saber? Vai saber a frase, bem tranquilo, bem de boa. Então, a gente tem o he, que é ele, o she, que é ela, o it, que é para objetos, coisas que não são pessoas, não são gente. O plural disso aqui tudo é uma palavra só, é they. Ok? O plural disso tudo é they. Bem fácil, bem tranquilo. Ok? Beleza? Tranquilão, né? Ótimo. Maravilha. Então, aqui nós temos os pronomes, tá? Personal pronouns, os pronomes pessoais. Super tranquilo, super de boa. Não precisa encarnar, não precisa ficar desesperado, ficar com medo. Super de boa, beleza? Então, agora que nós sabemos quais são os pronomes, a gente vai estudar o que é o tal do verbo to be. Que é super fácil, você leva 10 milhões de anos na escola e não precisa ser tão complicado. Então, vamos lá. O que é o verbo be? Então, vamos colocar aqui, verb to be. Por que é to? O to, ele coloca as palavras no infinitivo, então o verbo aqui não está conjugado, é um verbo em sua forma natural. Verbo to be. Como ele é conjugado? Então, vamos ter os pronomes que vocês já sabem quais são agora. I am. You are. He is. She is. It. Or it is. We are. You are. They are. Isso aqui é o verbo to be conjugado. Muito simples, muito tranquilo. Tá? Super de boa. Ok? Sem drama, sem problema nenhum, né? Tranquilão. Então, temos aqui o verbo to be conjugado. Ele aqui está na afirmativa. Né? Não está nem na negativa, nem na interrogativa. Está na afirmativa. Então, qual que é o verbo? Não é o verbo am, não é o verbo are, não é o verbo is. É o verbo be conjugado. Por exemplo, o verbo amar.
tá? Você vai conjugar ele na primeira pessoa, né? Eu amo. Qual é o verbo da frase? Não é amo, é o verbo amar. Amo é o verbo conjugado. Amei é o verbo no passado. Então, o verbo é o be aqui. Tá? O am, o are e o is, ele conjugado, ok? Tranquilo? Ele basicamente é isso. É só isso, nada mais. Então, temos aqui o verbo be conjugado na afirmativa. Super fácil, super tranquilo, né? Beleza. O que a gente pode fazer para dar uma decorada aqui? Na terceira pessoa, que é o he, she, it, é um is. A primeira pessoa, que é o I, é o am. E para todo o resto, é are. Mais fácil que isso, impossível, né? Super, ultra, mega, blaster fácil. Beleza? Tranquilos? Então, bora continuar. Vamos então ver como a gente vai fazer esse verbo na negativa. É muito fácil, vai colocar o not. É só isso que você vai fazer, você vai colocar o not. Se você coloca o not na frente do verbo, ele fica na negativa. Tá? Então, vem aqui com o not, aqui, ó. Coloca ele na frente de todo mundo. O verbo fica negativo. É só isso. Por exemplo, vamos lá nos exemplos. É uma frase, tá? Afirmativa. I am a teacher. Como vai ficar essa frase na negativa? Muito fácil. Vou colocar o not. Só isso. Nada mais. Super de boa. Super sussa. I am not a teacher. Só isso. Nada mais. Outro exemplo. Vou falar. You are beautiful. Ok? Como essa frase na negativa? Muito fácil. De novo, a gente vai fazer o quê? Vai colocar o not depois do verbo. Igual tá aqui na tela, né? You are not beautiful. Só isso, gente. É super, ultra, mega, blaster fácil. É isso. Então, temos aqui o verbo be, na afirmativa, temos ele na negativa. Temos de novo ele aqui na afirmativa e na negativa. Ok? Afirmativa, negativa. Super fácil, super tranquilo. Esse é o verbo to be afirmativa, negativa. Afirmativa, tem que saber a conjugação. Então, vou decorar isso aqui, ó, tranquilo. Ok? Para ser negativo, adicione o not logo depois do verbo. Temos aqui os exemplos nas frases. É isso. Isso aqui é verbo to be, afirmativa, negativa. É super fácil. Não tem para que desesperar. E agora como é que a gente faz pergunta com o verbo to be? É muito fácil. A gente vai inverter a ordem das coisas. Ok? Só isso. Nada mais. Então a gente vai pegar aqui e inverter. Vai colocar primeiro o verbo, depois o sujeito. Que é o pronome no caso aqui, certo? Então, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. No momento então que eu inverto, ok? A ordem vira uma pergunta. Então vamos ao exemplo. Are you a teacher? Então, are you a teacher é uma interrogativa, ok? Se eu quiser fazer uma afirmação, vou falar you are a teacher. Se eu quiser fazer uma negativa, eu coloco not logo depois do verbo. You are not a teacher. E é só isso. É muito fácil. É super tranquilo. Super de boa. Vou dar mais um exemplo, então. Vamos usar a terceira pessoa, né? He is American. Essa é uma afirmativa. Vamos para a negativa. He is not American. Vamos fazer uma pergunta? Is he American? Muito fácil, né? Então temos aqui no exemplo interrogativa, afirmativa, negativa. Afirmativa, negativa, interrogativa. O que faz essa frase ser negativa? Eu adicionei o not logo depois do verbo to be. Está bem aqui. O que faz essa frase ser uma interrogativa? O verbo está antes do pronome, ou sujeito da frase. Tá? É só isso, é super tranquilo, super de boa. A gente se vê na próxima, a gente vai parar por aqui, para não enrolar todo mundo. Na próxima aula a gente vai fazer coisas mais complexas, um pouco com o verbo to be, frases maiores, como adicionar algumas palavras. Ok? Obrigado.